Olá, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Léo Gonçalves e é um prazer estar com vocês participando da conferência Ideolatria. Ideolatria, que conforme já foi abordado pelos colegas que me antecederam, é a latreia, isto é, a veneração de uma ideologia e por isso mesmo é uma forma de idolatria. Como exemplos de idolatria, nós podemos citar a vergonhosa atuação de pastores que serviram como cabos eleitorais, ora da esquerda, ora da direita, apoiando irrestritamente os seus candidatos. Uma idolatria é um sistema soteriológico baseado em algum ismo. É a crença de que estes ismos detêm poderes messiânicos que podem mudar a nossa vida e trazer a nós algum tipo de redenção, seja ela física, emocional ou mesmo espiritual. A idolatria é o discurso e a devoção prestada a algo ou alguém que não é o nosso Salvador, mas que concorre com Ele, que disputa o trono dos nossos corações. Todas as vezes que eu e você depositamos a nossa esperança em um sistema político, seja ele de esquerda ou de direita, social-democrata, liberal ou socialista, nós somos culpados de idolatria. Mas o meu assunto não é a idolatria política, o casamento da igreja com a ideologia política que tanta vergonha tem nos trazido. Também não é a idolatria musical, a crença de que somente certos ritmos e músicas estão aptos para adoração na igreja. Tampouco é a idolatria midiática e digital, que é a busca da redenção através da afirmação da própria imagem em redes sociais, postando-se para desconhecidos e fabricando em série frases de efeito cujo único intuito é acumular likes e alimentar o próprio ego. O tema que me foi assignado é a idolatria teológica, que eu confesso, fiquei muito feliz quando me foi assignado este tema. De fato, eu preciso até mesmo tomar certo cuidado, porque eu ando com esse tema engasgado, entalado já há algum tempo, e eu preciso ter cautela para não falar dele de uma maneira muito apaixonada e talvez descuidada, errando o alvo que me foi proposto pelos colegas da Urban. Eu gostaria então de iniciar essa breve palestra dizendo que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Esta frase, curiosamente, foi dita por João Calvino, o grande teólogo da igreja. Mas o que este teólogo de coração piedoso jamais imaginaria é que no futuro um sistema teológico ganharia o seu nome e que muitos representantes deste sistema acabariam formando um verdadeiro culto ao redor dos seus ensinos. Mas antes, eu quero deixar claro que essa não é uma palestra contra o calvinismo. Muitos dos meus amigos são calvinistas. Muitos dos meus amigos me consideram calvinista, embora eu mesmo me considere muito mais um monergista, assim como Calvino, assim como Santo Agostinho e tantos outros reformadores. Eu não acredito que o calvinismo é o problema da igreja. Eu acredito de coração que o calvinismo trouxe para a igreja brasileira uma grande contribuição. Aqueles que verdadeiramente navegaram nas águas da teologia reformada sem ceder aos cantos da sereia gnóstica, das sereias neopuritanas, das sereias cheunguianas, das sereias sectárias, com certeza amadureceram tanto a sua teologia quanto a sua devoção. Espanta-me, contudo, a petulância
de alguns teólogos da academia e de pseudo-teólogos de redes sociais de dizer que o calvinismo trouxe o avivamento para o Brasil. Primeiro, porque falar de avivamento no Brasil é uma grande bobagem. Nós temos uma igreja evangélica enorme, é verdade, mas ela é extremamente mórbida, obesa, diabética. Segundo, porque na história da igreja, quando um avivamento real acontecia, as pessoas deixavam o pecado e se voltavam massivamente para Deus. Mas hoje nós vemos um movimento contrário. Crentes nominais que dizem servir a Deus, se voltando conjuntamente à prática de pecados públicos e privados. No país, nós não vemos uma transformação no sentido de que o Brasil tenha se tornado mais justo, mais íntegro, mais altruísta nos últimos anos. Pelo contrário, o pseudo-avivamento calvinista suscitou uma guerra de egos inflados na internet. Uma guerra bipartidária, semelhante àquela que aconteceu recentemente entre bolsonaristas e petistas. Por um lado, vemos arminianos dizendo que os calvinistas creem em um Deus sádico e demoníaco, um Deus que faz pessoas para a condenação. Por outro lado, vemos calvinistas colocando em xeque a salvação dos arminianos por estes não professarem os 5 pontos que, pasmem, não foram esboçados por Calvino, mas pelos discípulos posteriores no Sínodo de Dort. Essa discussão teológica, que iniciou no Brasil há cerca de 10 anos, introduziu a igreja naquilo que eu chamo de cativeiro gnóstico teológico. É como se, de repente, no afã de zelar pela doutrina correta, a igreja brasileira, na pessoa dos seus teólogos e também dos pseudo-teólogos, abandonassem a doutrina cardeal da reforma, ou seja, a justificação pela fé somente, e passassem a defender um novo sistema soteriológico, a soteriologia do conhecimento. Me permita, por favor, uma digressão para falar um pouco sobre o gnosticismo. Talvez você já conheça suficientemente sobre o tema, então pode ser que essa parte não seja muito interessante para você. Mas, por favor, eu peço um pouquinho da sua paciência, porque eu estou me dirigindo a pessoas que talvez nunca ouviram falar de gnosticismo. Além disso, eu prometo a você que serei breve na minha explicação. O gnosticismo é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas com origem na região do Mediterrâneo, provavelmente no 1º e no 2º século depois de Cristo. Muitos estudiosos acreditam que o gnosticismo já estava presente nos primórdios da igreja cristã. E, de fato, o Evangelho e as epístolas de João parecem refutar uma espécie de proto-gnosticismo que estava florescendo no seio da igreja. A palavra gnóstico vem de gnose, que significa conhecimento no grego. E os mestres gnósticos acreditavam que possuíam um conhecimento elevado, superior, especial, que os colocavam acima dos demais crentes. Seu sistema soteriológico, portanto, não se baseava na fé, mas no conhecimento e na sustentação de verdades secretas, das quais somente os iniciados podiam participar. Eu não sei se você consegue entender o paralelo. De alguma forma, eu diria, inclusive, de uma forma satânica e macabra, nós passamos em 500 anos da justificação pela fé somente para a justificação pelo conhecimento. É como se, de repente, não bastasse apenas crer que Jesus morreu pelos meus pecados.
Se eu, Leonardo, quiser ser justificado, eu preciso aceitar a doutrina da eleição calvinista ou a doutrina da presciência armínio-wesleyana. Não basta crer no perdão da cruz. É preciso professar o cessacionismo, a crença de que alguns dons espirituais cessaram no primeiro século. Ou, talvez, o pentecostalismo, a crença de que todos os dons espirituais operam no presente da mesma forma que operavam na igreja primitiva. Não basta, portanto, ter Jesus como Salvador. É preciso abraçar a escatologia amilenista, ou a escatologia dispensacionalista. E aí nós somos obrigados a ver pastores velhos e barbados espumando pelo canto da boca por causa de teologia adiáfora, excluindo da comunhão irmãos que sustentam sistemas perifericamente diferentes. É como se nós não tivéssemos aprendido absolutamente nada com a história da igreja. É como se não tivéssemos aprendido com as perseguições aos cristãos nos primeiros séculos, ou com as histórias do Papa Urbano II e seus sucessores, e com a Santa Inquisição Católica e também evangélica. Pasmem, em pleno século XXI, ainda somos obrigados a ler artigos de teólogos defendendo a execução de Serveto por crime de heresia. Parece que quanto mais esses caras estudam, mais burros ficam. Eles não conseguem admitir nem por um instante que o Concílio de Genebra errou, que Calvino não é infalível e que ele não fez o suficiente para livrar Serveto da fogueira. É como se um compromisso a priori com um sistema os obrigassem a fechar os olhos para aquilo que é óbvio, para o ululante, para aquilo que é gritante. E por favor, eu não estou fazendo aqui uma teologia antitrinitária de Serveto. Eu preciso deixar isso bem claro, porque essa conferência é online e não faltam filhos do diabo para editar vídeos e distorcer as nossas palavras. Serveto errou ao negar a Trindade. Este não era um simples caso de teologia periférica ou adiáfora. Contudo, o que eu quero dizer é que ninguém deve ser assassinado por fazer teologia, mesmo que seja uma teologia ruim. Nós não podemos, irmãos, acender fogueiras para queimar as testemunhas de Jeová, por exemplo. A negação em reconhecer as falhas do próprio sistema teológico e em reconhecer os pecados cometidos ao longo da história em nome de alguma ortodoxia, bem como a falha em enxergar a quantidade de fogo amigo que é disparado nas redes sociais, é um indicador daquilo que eu chamo de idolatria teológica. Somos idólatras teológicos quando brigamos mais pelas formas batismais, aspersão, imersão, do que pela fé em Jesus, a qual é salvífica. Somos idólatras quando discutimos se alguém pode ser reformado sem subscrever integralmente a Confissão de Fé de Westminster ou o Catecismo de Heidelberg. Somos idólatras quando acreditamos que aqueles que não falam em línguas não são cheios do Espírito Santo. E também somos igualmente idólatras quando discriminamos nosso irmão pentecostal pelo fato dele se alegrar na presença do Senhor falando em línguas desconhecidas. Somos idólatras
quando fazemos teologia apenas para brigar com nossos irmãos evangélicos, ao invés de responder os questionamentos que realmente afligem a igreja e o mundo contemporâneo. Somos idólatras quando defendemos o descende como sendo a única porta pela qual o avivamento vai entrar no Brasil. E somos igualmente idólatras quando afirmamos que o avivamento não pode vir como resultado de milhares de jovens reunidos num mesmo lugar, clamando a Jesus por um grande avivamento nacional. Eu acredito que estou sendo claro, mas caso ainda eu não tenha conseguido transmitir essa mensagem com objetividade, me permita tentar definir mais uma vez o que é a idolatria teológica. Idolatria acontece quando nós fazemos da nossa ideologia o nosso caminho de salvação, de tal forma que ninguém obtém redenção a menos que trilhe conosco a mesma senda. E novamente, deixe eu me resguardar dos filhos de Satanás. Eu não estou pregando universalismo em nenhuma hipótese. Eu não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Eu sou cristão, sou evangélico, sou pastor, sou missionário, monergista. Eu jamais diria uma estupidez destas. O que eu estou dizendo é que o caminho que conduz a Deus não é a sua ideologia. O caminho para Deus não é a teologia sistemática do Berkoff. O caminho para Deus não é o livreto do Lourenço Olson, o plano divino através dos séculos. Não são tampouco os pontos de Dort, com os quais eu concordo, nem os 5 pontos dos remonstrantes. Nós não iremos para o céu por causa da salmodia exclusiva. Também não iremos para o céu ou para o inferno por cantar música worship. Você não é mais crente do que o seu irmão porque você usa barba e bebe cerveja. E também não é mais crente por não usar barba e beber Coca-Cola. O caminho da salvação não é a confissão de fé de Westminster, nem a confissão batista de Londres. Não é Heidelberg, não é o livro da oração comum, não são os 39 artigos da igreja anglicana. Em João, capítulo 14, versículo 6, texto básico do nosso discipulado, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho se chama Jesus. É nele e somente por meio dele que nos aproximaremos de Deus. Quem crer nele, ainda que nunca tenha visto na vida uma confissão de fé, ainda que nunca tenha estudado em um seminário reformado ou arminiano, ainda que nunca tenha, para sorte dele, presenciado os horríveis debates dos crentes raivosos da internet, quem crê em Jesus está salvo, tem vida eterna. Fazer teologia é importante, mas idolatrar o próprio sistema teológico é pecaminoso, é feio, é imoral, é herético, é anticristão e é gnóstico. Então, irmãos, visto que a idolatria teológica é tão comum hoje em dia, eu quero deixar alguns conselhos finais para você que não quer ser aprisionado pelo cativeiro gnóstico da igreja brasileira. Primeiro conselho é o seguinte: aprenda a discernir entre o que é essencial e o que é periférico. Os pontos centrais da teologia cristã, sustentados por milhares de crentes piedosos,
ao longo da história e que possuem claríssima interpretação bíblica devem ser defendidos por você e por mim. Justificação pela fé é ponto pacífico. Habitação do crente pelo Espírito Santo, seja na efusão pentecostal ou na regeneração do cessacionista e do continuista, isso é ponto pacífico. Necessidade de pregação do Evangelho para a salvação dos pecadores, ponto pacífico. Segunda vinda de Cristo, assistência aos necessitados. Esses temas devem ser tidos por pilares por você. Então lute por isso. Defenda essas verdades com a própria vida, se preciso for. Mas segundo, seja compreensivo em relação aos tópicos não essenciais da teologia. Por exemplo, o dom de línguas cessou ou não cessou? A vinda de Jesus acontecerá antes ou depois da grande tribulação? O batismo deve ser aplicado por imersão ou por aspersão? O milênio, ele é literal ou ele é figurado? Cantaremos salmos ou cantaremos músicas evangélicas modernas? Irmãos, esses temas não podem dividir a cristandade. Estes são assuntos que devem ser ensinados intramuros e não discutidos em redes sociais, porque se relacionam com a cultura eclesiástica local e não com a unidade do corpo de Cristo. Terceiro e último, centre-se, ou melhor, centralize-se no Evangelho e pratique a cobeligerância. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado e o pecado causou enormes divisões. Não convém, portanto, que irmãos, que cristãos evangélicos estejam ainda mais divididos do que já estão. Nós precisamos aprender a desenvolver a comunhão com crentes que não subscrevem a mesma confissão de fé e, contudo, creem em Jesus, possuem a mesma fé. Crentes que não subscrevem os mesmos catecismos, mas estão unidos naqueles pontos cardeais da fé evangélica. Deixa eu tentar ilustrar isso de alguma maneira para você. Durante a Guerra dos 30 Anos, no século 17, que resultou no massacre de milhares de vidas católicas e protestantes, um cristão chamado Rupertus Maldenius proferiu o seguinte provérbio: na unidade dos fundamentos, na liberdade dos não fundamentos e em todas as coisas, caridade. Este provérbio, erroneamente atribuído a Santo Agostinho, ficou conhecido no Brasil da seguinte forma: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade, amor. Irmãos, continuemos nos esforçando para conhecer boa teologia, para estudar boa teologia, bons catecismos, mas que Deus livre o nosso coração do orgulho neognóstico, que Deus nos livre de construir o nosso caminho de salvação através dos tratados teológicos da nossa predileção, ao invés da maravilhosa obra de graça na cruz, porque é na cruz, não nas ideologias mundanas, não nas ideologias cristãs, mas na cruz, que está a minha e a sua redenção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por este tempo, com teu filho, tua filha, que está participando dessa conferência online, por aqueles que estão assistindo neste momento,
por aqueles que terão acesso a este conteúdo em algum momento, em alguma etapa da sua trajetória. Que o Senhor possa usar essas palavras para motivar a comunhão, para fomentar a comunhão em seus corações e para libertar nossos corações do vergonhoso cativeiro neognóstico da igreja brasileira. Que possamos dizer não à idolatria teológica, idolatria musical, idolatria digital, idolatria política, e sim ao nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Amém.